Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos estar corrigindo o plano de estudo tutorado, volume 2, o PET 2 do nono ano do ensino fundamental. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração e participação. Então vamos lá? Olha só, nessa aula de hoje nós teremos como unidade temática os números. E o objeto de conhecimento vai ser os números reais, notação científica e problemas. Quero dizer para você o seguinte, se você ainda não assistiu, aqui em nosso canal tem uma super aula para poder te ajudar a compreender todos os conceitos que nós vamos utilizar para resolver essas questões aqui, ok? É só você clicar no card que está aparecendo aqui acima. Caso você queira também, você pode clicar aqui abaixo na descrição do vídeo, além dessa nossa resolução aqui, do material de resolução das questões, você também vai ter alguns links de aulas aí que vão te ajudar, ok? Que vai te ajudar você aí a poder ficar muito mais inteirado do que nós estaremos fazendo aqui, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, questão de número 1 está aí disponível para você na tela, ó. Escreva os números abaixo em notação científica. Então vamos lá. Olha só. Primeiro ponto importante que nós vamos fazer aqui, ó, é o seguinte. Perceba que a vírgula está aqui, não é isso? Se é para escrever em notação científica, lembre-se, notação científica é o número menor, maior ou igual a 1 e menor do que 10, ok? Então, notação científica, o número para ser escrito em notação científica, esse número tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. A vírgula está aqui. Eu vou trazer ela para cá, ó, porque esse número vai ser maior do que 1 e menor que 10, não é isso? Que número seria esse? 5. Como a vírgula andou casas, então vezes 10. Elevado a quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, elevado a 12. Você vai analisar o seguinte, ó. A vírgula andou casas para a direita ou para a esquerda? Ora, se a vírgula andar casas para a direita, o expoente negativo. Se a vírgula andar casas para a esquerda, expoente positivo. Então, nesse caso, mais 12, ok? Só que não há necessidade de aparecer o mais. Então, você pode deixar 5 vezes 10 elevado a 12. Professor, por que mais e por que menos? Ora, no caso do mais, significa que o 5 vai ser multiplicado por 10 12 vezes. E aí, nós vamos ter esse número aqui, ok? Letra B. Perceba que a vírgula está aqui, ó. Aqui eu tenho 0,000007, não é isso? Na verdade, a vírgula está aqui. Esse número é muito menor do que 0. Aliás, muito menor do que 1, ok? Como esse número é muito menor do que 1, o que nós vamos precisar fazer aí? Transformar em notação científica é você encontrar um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, para isso, a vírgula vai vir para cá, ó, após o 7. Então, vai ficar 7. Como a vírgula andou casas vezes 10, elevado a quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Elevado a sexta. Só que agora negativo, porque a vírgula andou casas para a direita, ok? O que isso significa? Que nós vamos pegar o 7 e vamos dividir por 10 6 vezes. E aí nós teremos esse número, 0,00007. Ok? 7 vezes 10 elevado a menos 6 é o número que está em notação científica. Olha só o próximo número aqui, ó. Perceba que é um número muito maior do que o número 10. E para que esteja em notação científica, o número tem que ser menor do que 10. Maior ou igual a 1, menor que 10. Então, para isso acontecer, a vírgula vai ser deslocada daqui para cá, ó. Porque vai ficar 5,86 vezes 10 elevado a... Quantas casas a vírgula andou? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. A vírgula andou 13 casas para a esquerda. Por isso que vai ficar positivo. Vamos lá, quarta agora.
0,0000005,874. A vírgula, perceba que esse número ele é bem menor do que 1, não é isso? Então a vírgula tem que andar casas, vai vir para cá, ó. 5,874 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a 6. A vírgula andou 6 casas para a direita. Como a vírgula andou 6 casas para a direita, expoente negativo. Tá vendo como é que é simples? Fácil, tranquilo, não tem segredo nenhum. Resolvemos essas questões falando em notação científica. A única coisa que você tem que entender é o seguinte: para que o número esteja em notação científica, esse número tem que estar tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Apenas isso. E aí, quando você fazer a vírgula andar casas, então você vai escrever vezes 10 e o expoente vai ser de acordo com quantas casas a vírgula andou. E outra coisa, se a vírgula andou casas para a esquerda, valor final positivo. Se a vírgula andou casas para a direita, valor final negativo. Pronto. Positivo significa que vai multiplicar por 10. Negativo significa que vai dividir por 10. Fechou? Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Agora, na próxima questão, nós vamos fazer operações utilizando a notação científica. A questão pede para fazer as operações de multiplicação. Então, vamos lá. Olha só, para a gente fazer uma operação de multiplicação com esses números aqui, da forma como eles estão, não seria muito interessante, não. Então, é mais tranquilo para a gente colocar todos eles em notação científica e depois a gente faz a multiplicação, beleza? Então, vamos lá. Olha só como é que vai ficar, ó. No caso aqui do primeiro número, a vírgula está aqui, vai andar casas para cá, ó, para a esquerda. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elevado a 12 positivo, vezes, ok? A vírgula agora vai andar casas para a esquerda, né? Para a direita, não é isso? E vai andar quantas casas para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a 7. Detalhe, negativo, ok? Porque agora a vírgula está andando casas para a direita. Como que eu faço essa multiplicação aqui? Bem simples e prático, ó. 4 vezes 1, 4. Vezes... Vamos lá. Bases iguais, o que eu faço? Conserva a base, somos expoentes. Então, vai ficar 12 mais, olha só, expoente negativo, menos 7. Então, finalizando, vai ficar 4 vezes 10 elevado a mais vezes menos é menos. E 12 menos 7, 12 menos 7 é 5. Positivo, não é isso? Então, 4 vezes 10 elevado a 5. Ok? A quinta potência. Vamos lá, próxima aqui agora, ó. A vírgula está aqui. Vamos fazer a vírgula andar casas para a esquerda. Então, vai ficar 7 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vírgula vai andar 7 casas para a esquerda. Então, vai ficar positivo. Vezes, a vírgula vai vir para cá, ó. 1,5 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula agora vai andar 2 casas, só que 2 casas para a direita. Por isso que vai ficar negativo, ok? Então, vai ficar 7 vezes 1,5. 7 vezes 1,5 vai dar 10,5. 10,5, 10,5, vezes 10 elevado a bases iguais, conserva a base, somos expoentes. Mais vezes menos, você sabe que é menos. Então, menos 2. Então, vai ficar 10,5 vezes 10 elevado a 5, ok? Só que aí você vai poder falar o seguinte, professor, 10,5 não está em notação científica, porque esse número é maior do que 10. E para estar em notação científica, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Muito bem, parabéns, você está certíssimo. Então, nesse caso, nós temos que fazer a vírgula andar casa, não é isso? A vírgula tem que andar uma casa para onde? Para a esquerda, não é isso? Se a vírgula vai andar uma casa para a esquerda, então vai ficar, nesse caso aqui, ó, 1,05
vezes 10, ó, andou uma casa para a esquerda, então você aumenta uma unidade no expoente. Então, elevado à sexta potência, ok? 1,05 vezes 10 elevado à sexta. Perfeito, muito bem. Vamos continuar aqui agora. O próximo número que nós temos é justamente esse número aqui, ó. A vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, não é isso? Para ficar em notação científica. Então, vai ficar 4,62 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, elevado à sexta potência positiva, não é isso? Vezes, agora aqui, ó, a vírgula vai vir para cá. 5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3 casas, elevado à terceira, só que negativo, porque a vírgula andou casas para a esquerda. Muito bem, então vamos lá. Continuando aqui, ó. O que eu tenho que fazer agora? A multiplicação. 4,62 vezes 5 vai dar 23,1 vezes 10, não é isso? Porque as bases são iguais. Bases iguais, conserva a base e somos expoentes. 6 mais menos 3. Mais vezes menos é menos. Então vai ficar 6 menos 3. Olha só, 23,1 vezes 10 elevado à terceira, ok? Vezes 10 elevado à terceira. Novamente, note que 23,1 é um número que não está em notação científica. Então, precisamos fazer a transformação, fazer a vírgula andar uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 2,31 vezes 10. Como a vírgula andou casas para a esquerda, então aumenta mais um no expoente. Então, nesse caso, elevado à quarta potência. Beleza? Tranquilo? Então vamos agora para a próxima. Olha só, a oitava aqui, ó. Vamos fazer a vírgula andar casas novamente. Transformar esse número em notação científica. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a... A vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não é isso? 13 casas. Então elevado a 13. Positivo ou negativo, professor? Nesse caso, negativo, ok? A vírgula está andando casas para a direita. Vezes, continuando, olha aqui, ó. A vírgula vai vir para cá, ó. 1,25. 1,25 vezes 10, porque a vírgula andou casas, por isso, vezes 10. E a vírgula vai andar quantas casas? 2 casas. Como a vírgula vai andar 2 casas para a direita, então negativo também. Olha só, 6 vezes 10 elevado a menos 13 vezes 1,25 vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo essa multiplicação aqui, chegaremos ao valor 7,5, ok? 7,5 vezes 10, porque as bases são iguais, então você conserva. E somos expoentes. Quais são os expoentes? Menos 13 mais menos 2. Só que mais vezes menos é menos 2. 7,5 já está em notação científica, então deixa lá 7,5 vezes 10 elevado a menos 15. Prontinho. Então, finalizamos aqui e fechamos. Ok? Beleza? Então, vamos para a próxima. Questão de número 9. A massa da Terra é aproximadamente esse valor em quilogramas. Escreva esse número em notação científica. Beleza? A vírgula está aqui, vai andar até aqui, ó. Então, a vírgula vai andar casas para a esquerda. Então, 5,973. Lembrando que notação científica é o que mesmo? É importante frisar isso. É o número maior ou igual a 1 e menor do que 10, ok? Maior ou igual a 1, menor do que 10. Então, perfeito. Vamos lá. 5,973 vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula andou casas. Agora, vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Como a vírgula andou casas para a esquerda, então, nesse caso, 24 positivo. Representando o que mesmo? Representando, dizendo que esse número 5,973 vai ser multiplicado pelo número 10 24 vezes.
Tá bom? Tá ok? Então vamos lá. Continuamos, questão de número 10 agora. Diz assim, ó, a distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros. Calcule a distância média entre a Terra e Marte. Escreva sua resposta em notação científica. É importante você entender o seguinte, ó. Então, nós temos aqui ó, a Terra aqui, Marte aqui, e o Sol está aqui. Perceba que quem está mais distante do Sol? Ora, quem está mais distante do Sol é Marte, não é isso? 230 milhões de quilômetros. A Terra está a 150 milhões de quilômetros. A questão é a distância média entre a Terra e Marte. Então, é só pegar 230 milhões menos 150 milhões, não é isso? 230 milhões. 230 milhões menos... Opa, milhões, professor. 230 milhões menos 150 milhões vai dar quanto? Vai dar 80 milhões, ok? Vai dar 80 milhões de quilômetros. 80 milhões de quilômetros, transformando aqui, ó, vai ser, a vírgula está aqui, vai andar casas para a esquerda. 8 vezes 10, a vírgula andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elevado a 7 positivo, ok? Isso aqui, quilômetros. Prontinho. Então, tá aqui, em notação científica, a resposta que ele quer, que é a distância entre a Terra e Marte. Continuando, questão de número 11. O tamanho aproximado do átomo de ouro é essa quantidade aqui, ó. Perceba que é bem menor do que 1, não é isso? Escreva esse número em notação científica. Se é para escrever em notação científica, então a vírgula vai vir para cá. Vai ficar 1,66 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elevado a décima. Nesse caso, positivo ou negativo? Nesse caso é negativo, porque a vírgula andou 10 casas para a direita, ok? Então, continuando aí, para a gente fechar agora com chave de ouro, questão de número 12, que diz assim, ó, uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros, 0,00004 metros, e uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetros, ou seja, 0,0001 metros. Escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica. Responda. Então vamos lá. Primeira coisa, escrevendo em notação científica, perceba que a vírgula está aqui. Este número é muito menor do que quem? Do que 1, não é isso? Então vamos lá. Trazê-lo para a notação científica e fazer a vírgula andar casas para a direita. Então vai ficar 4 vezes 10. Por que vezes 10? Porque a vírgula andou casas. Agora, quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5. Elevado a 5. Só que nesse caso, elevado a 5 negativo, porque a vírgula andou casas para a direita, ok? Agora vamos lá. Essa daqui é a célula humana. Agora a célula vegetal. No caso da vegetal, que é humana. Agora a vegetal. Então, 0,0001, a vírgula vai vir para cá. Então, vai ficar 1 vezes 10, porque a vírgula andou casas. 1, 2, 3, 4 casas, não é isso? Como andou casas para a direita, por isso elevado a expoente negativo. Agora, a pergunta é, qual das duas células é maior? Perceba que a célula maior é a célula vegetal. Por que nós sabemos que é a vegetal? Ora, nós sabemos que é a vegetal porque ao você olhar o expoente aqui é menos 4 e o expoente aqui é menos 5, ok? Então perceba que menos 4 está mais próximo do número 0. Então o número menos 4 ele é maior do que o número menos 4, ele é maior do que o número menos 5. Perfeito? Tranquilo? Então nesse caso aqui, qual das duas células é maior? É a célula vegetal. Agora, letra B. Qual expoente de base 10 é o maior? Acabamos de falar. Então, vai ser, nesse caso, 10 elevado a menos 4.
10 elevado a menos 4 é maior do que 10 elevado a menos 5, beleza? Letra C agora, que diz o seguinte: escreva uma conclusão que você tenha observado, considerando as respostas das letras A e B acima. Ora, a conclusão que se chega é que, quanto maior o valor do expoente na notação científica, maior será o valor do número, ok? Então, maior será o valor do número. Então, beleza, fechou. Então, quanto maior o valor do expoente na notação científica, maior será o valor do número. Então, finalizo por aqui, agradecendo a você demais por ter assistido até esse momento, ok? Peço que deixe o seu like se você não deixou o seu like, se inscreva no canal. Quero te convidar para quinta-feira, às 3 horas da tarde, o nosso quiz, isso mesmo, o quiz do PET. É importante que você participe do nosso quiz aí para que você possa tirar todas as dúvidas, ok? E você possa ficar tranquilo aí com respeito a essa matéria, de notação científica, ok? Então, te aguardo nas nossas próximas aulas, te aguardo também nas nossas próximas correções. Continue conosco, dê uma olhadinha no nosso canal aí, também tem outras aulas que serão muito importantes e muito interessantes para você. No mais, ficamos por aqui, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!